Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o Rafael Rick e eu estou fazendo aqui a leitura, tradução e análise do livro do William Russo, Composing Music. A gente agora chegou na página 13, capítulo 2, Harmonia. Então, primeiro subtítulo, desculpa, progressão de acordes, um começo. Um acorde, aí ele vai para coisas bem básicas. Um acorde consiste de 3 ou mais notas tocadas simultaneamente. Uma tríade é um acorde feito sobre 2 terças. Uma tríade maior tem uma terça maior no começo e uma terça menor no final. Aí ele dá um exemplo muito bom que vai seguir, o exemplo das caixas. Ó. Imagine uma caixa grande, que seria a terça maior, embaixo de uma caixa pequena, que seria a terça menor. Uma tríade menor tem uma terça menor no começo e uma maior no final. Ou seja, seria uma caixa pequena embaixo de uma grande. As outras notas de uma tríade menor ou maior formam uma quinta perfeita. Certo? É o que ele diz aqui embaixo. Ele mostra no exemplo A a construção das tríades e ele mostra com o exemplo de caixas deles ali. Ó. Então, exemplo A. Se construirmos tríades nas notas da escala de Dó maior, obteremos os seguintes acordes chamados de acordes diatônicos. Isso ele falando sobre o exemplo B. Então, no exemplo B, você pode ver que ele pegou a primeira nota da escala de Dó e as seguintes notas e transformou elas em tríades, ou seja, pôs terças sobre elas. As tríades montadas sobre Dó, Fá e Sol são maiores. As tríades montadas sobre Ré, Mi e Lá são menores. A tríade montada sobre Si é uma tríade diminuta que consiste em 2 terças menores sobrepostas. Ou seja, uma caixa pequena em cima de uma caixa pequena. Na música popular, uma letra alfabética sozinha indica que ela é uma tríade menor. Certo? Então, o que ele quis dizer aqui? Ok. Vamos cortar um pouco dessa parte. Aí, passando a página aqui, ele fala um adendo. Na música popular, uma letra, ou seja, a alphabetical letter, sozinha, indica uma tríade maior. E aí ele põe entre parênteses. Perceba que a letra está sempre capitalized, que é a palavra para, como a gente fazer caps locks. Nossa, ficou horrível. Então, aqui passando de página, a gente está indo para a página 14 agora. A gente tem uma nota dele aqui. Ó. Na música popular, uma letra alfabética sozinha indica uma tríade maior. É o que a gente já sabe que o sistema brasileiro também tem. Então, se você vê lá só escrito E, você vai saber que é um Mi maior. Ele escreve aqui também, ó. Note que a letra é sempre capitalized. Então, o que é uma letra capitalized? Essa palavra, ela indica que a letra vai ser maiúscula, certo? Como a gente já sabe na notação de cifras. Aí ele dá aqui o exemplo C. Embaixo do exemplo C ele escreve letras alfabéticas seguidas de min. Isso daí para o modelo estadunidense. Aqui no Brasil a gente às vezes põe só um Mzinho. Mas min com letra maiúscula, mi ou min com letra minúscula, aí ele põe vários exemplos, ou dash, que é um traço de menos, né? Indica uma tríade menor. Aí ele fala, eu prefiro min, que é o que a maioria dos estadunidenses preferem. Então ele põe aí no exemplo dele, a gente pode ver G min, que seria o Sol menor, E min, Mi menor, C min, Dó menor. Se fosse aqui no Brasil, a gente notaria muitas vezes apenas com um Mzinho, certo? Um outro adendo, que talvez ele chegue lá depois, é o MAJ, depois de uma cifra. Nos Estados Unidos quer dizer major, que é maior. Então, se ele tivesse escrito G maj, seria Sol maior, de major. No Brasil a gente escreve, nesse livro, e no Brasil a gente escreve só a cifra sozinha, certo? Depois do exemplo depois do exemplo D, ele escreve o seguinte. A tríade diminuta é indicada pela letra seguida do símbolo do grau. Certo? Então aí temos o exemplo E. Um Dó diminuto e depois um Fá diminuto. As 7 tríades de Dó podem ser representadas pelos símbolos mostrados no exemplo F. Então o exemplo F, ele mostra as tríades como elas são. Perceba que o Dó, o Fá e o Sol são maiores, o Ré, o Mi e o Lá menores e a de Si é diminuta. Aí começamos o exercício 1. Escreva as notas indicadas pelas cifras. Então aí ele dá o acorde, Fá menor, e espera que você monte a tríade sobre a nota Fá. Certo? Aí você tem que pegar o Fá, pula uma terça Lá, pula uma terça Dó,
já vai achar a tríade de Fá, Lá, Dó, e aí depois você vai ter que ir lá ver se do Fá para o Lá vai ser uma terça menor, para que a tríade fique menor, porque está escrito Fá Mi, então tem que ser um Fá menor. E depois você vai ver se do Fá para o Dó ou do Lá para o Dó, você que sabe, vai ver se é uma quinta perfeita ou uma terça maior, de novo. Certo? Então vamos ver. Depois ele escreve o seguinte parágrafo. Agora vamos discutir progressões de acordes, né? Começando do movimento de um acorde para o outro. As tríades diminutas foram excluídas da maioria dos exemplos do livro, pois implicam em conceitos que vão além das bases com as quais mais nos importamos. Certo? Tríades maiores e menores derivadas de Dó movem-se livremente entre si mesmas. Movimentações entre esses acordes formados sobre notas que são uma quarta e quinta perfeita são os mais fortes e mais propulsores, como ele mostra no exemplo G, que ele mostra ali abaixo, certo? Os próximos em força são os movimentos de acordes formados sobre segundas. Então, ver o exemplo G, letra B. Então, você pode ver que ele se move do Dó para o Ré, que é uma segunda, e do Sol para o Lá. Vejamos, os movimentos mais neutros são aqueles sobre terças, especialmente em melodias diatônicas, que é o caso da letra C, certo? Podemos ver aqui do Mi para o Dó e do Fá para o Ré. Que mais? Aí ele escreve no final, cada movimentação é valiosa em sua própria maneira, para valorizar todo tipo de movimentação. Com esse parágrafo ele quis mostrar a especialidade de cada movimentação, certo? Aí vamos para o exercício 2. Construa várias progressões de dois acordes usando tríades menores e maiores do tom de Dó. Escreva as cifras acima da partitura. Então você vai voltar aqui na página 14, se necessário, e vai ver as tríades de Dó, ali no exemplo F, certo? Aí a letra A, acordes de quarta ou quinta perfeita. Então você tem que formar dois acordes que estejam distantes de uma quarta ou quinta perfeita. 2. Letra B, né? Acordes com uma segunda de distância. Letra C, acordes com uma terça distante. Aí ele dá uma dica ali, ó. Toque essas progressões várias vezes e fique familiarizado com elas. Ok? Para construir uma série de acordes, vamos começar com algumas guidelines. Essas guidelines que seriam o quê? A palavra para guias, ou regras, mais regras básicas. E que vamos estudar no próximo vídeo, certo? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar daqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.